Vai. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine, eu sou professora de História aqui no IABC e nesses próximos dias nós vamos estar fazendo alguns vídeos baseados no material da CPB. Esse aqui é um material do segundo ano. Hoje nós vamos trabalhar sobre as revoluções inglesas e um pouquinho sobre a Revolução Industrial. E para que vocês saibam, eu vou estar utilizando esse material aqui, que é o material da CPB do segundo ano, tá bom? Os autores são o Edson Xavier e o Birajara Prestes. Então a gente vai estar usando esse material. Vem comigo para a aula. Olha só, as revoluções inglesas, elas acontecem no século XVII. No século XVII, então eu tenho aqui as revoluções inglesas. São vários reis, até chegar naquilo que nós conhecemos hoje como política, com a política que a gente tem lá na Inglaterra, que é uma monarquia, o regime político lá, todos sabem, é uma monarquia parlamentar. Então, de que forma que essa monarquia ela chegou ao poder? Como que aconteceu isso? Na Inglaterra, desde o momento do feudo ali, na Idade Média, a formação ali dos reinos, a Inglaterra sempre foi reino. E aqui, dentro dessas revoluções, nós vamos ter um momento em que a Inglaterra vai experimentar uma fase republicana com Oliver Cromwell. Mas vamos começar aqui com o reinado de Jaime I em 1625. Antes da família dos Stuarts, nós tínhamos na Inglaterra a família Tudor, que era os reis Henrique VIII e Elizabeth I, que era sua filha. E aí depois começa aqui em 1625, século XVII, com Jaime I, começando aqui a dinastia dos Stuarts. Então olha só, em 1215 foi criado a Carta Magna. A Carta Magna no século XIII era para diminuir o poder do João Sem Terra, que era irmão do Ricardo Coração de Leão, que foi lutar nas Cruzadas. Então, olha só, quando a gente tem aqui a Carta Magna, essa Carta Magna, ela limitava o poder do rei. Né? Como João Sem Terra não era o rei legítimo, então eles queriam diminuir o poder desse rei. Então, a Carta Magna funciona, a gente pode entender que é o início do parlamento inglês. Esse parlamento era normalmente convocado quando tinha alguma guerra, algum conflito, e o rei queria resolver, então ele convocava o parlamento. Beleza? E aqui, de 1215 a 1628 ou 1642, que acontece a Revolução Puritana, então são quase mais ou menos 400 anos onde o rei governava praticamente sozinho. Nós chamamos isso de monarquia absolutista. Monarquia absolutista. Então, na fase de Jaime I, Carlos I, que são os dois primeiros reis aqui da nossa aula, eles eram reis absolutistas. Então, olha só, Jaime I, o que nós podemos destacar de Jaime I? É a petição de direito. O que era essa petição de direito? Essa petição de direito era para limitar o poder do rei, continuando com aquilo que foi feito lá em 1215, né, alguns séculos antes. Então, a petição de direito funciona para limitar o poder do rei. Isso que é interessante da gente destacar aqui em Jaime I. Depois, aqui, nós vamos ter o segundo rei, que é importante a gente saber um pouquinho sobre ele, Carlos I. Carlos I, além de ser um rei que tinha características absolutistas, ele era muito católico. E o parlamento, ele era protestante, né? Então, as pessoas que pertenciam a esse parlamento, eles eram presbiterianos e de outras instituições. Então, olha só, além de ser revoluções inglesas, além de ser de cunho político, também é de cunho religioso. Era uma disputa religiosa também na Inglaterra. Então, olha só, nós temos aqui Carlos I, tido como rei absolutista e também muito católico. E nós temos o parlamento, e esse parlamento é muito voltado para o protestantismo. E aí, quando a gente fala de Revolução Puritana, a gente está falando de uma guerra civil que acontece na Inglaterra e com o principal objetivo, colocar o parlamento em evidência. Revolução Puritana, repetindo, uma guerra civil entre parlamento e rei. O que acontece como consequência disso, professora? Vai acontecer a morte do Carlos I. Carlos I morre. E aí, nós vamos ter o início, uma fase republicana na Inglaterra com o Oliver Cromwell, que é o conhecido como Lord
Inglaterra. Uma das medidas mais importantes que o Oliver Cromwell fez dentro da fase republicana, além de proteger, além de melhorar questões políticas no sentido da burguesia, ele vai fazer os atos de navegação. Ou seja, os atos de navegações eles vão ser para aumentar o poder econômico da Inglaterra, porque todo o comércio que era feito dentro da Inglaterra era feito através de navios ingleses. Isso é muito interessante, porque além de recursos, além de matéria-prima, a Inglaterra tinha também agora, além de acúmulo de capital, ela também vai ter a burguesia no poder. Essa fase republicana com Oliver Cromwell, nós vamos ter a burguesia chegando ao poder. Essas revoluções inglesas, elas também são conhecidas como revoluções burguesas. Ou seja, a burguesia com o parlamento, eles estão agora sendo favoráveis ao comércio. Então, olha só, nós podemos destacar Revolução Puritana, Guerra Civil, morte do rei e Oliver Cromwell começa a governar uma fase republicana. Alguns historiadores comentam sobre isso, dizendo que não foi bem democrático, como a gente tem hoje dentro de uma república, os ideais e tal. Mas ele começou a governar como se fosse o próprio rei, uma ditadura de Cromwell. Então, olha só, depois dessa fase republicana, em 1658, o Oliver morre. E quem assume o governo vai ser o Richard, que era filho dele. Só que o Richard não tinha o mesmo punho do pai, não agradou muito o parlamento, então o parlamento faz o seguinte, olha só que interessante, isso é muito interessante. O parlamento vai restaurar a dinastia de Carlos I, que era o que foi o rei decapitado no momento da Guerra Civil. Olha só que interessante, a história vai e volta, né? Então, olha só, a gente tem aqui a restauração dos Stuart, de 1660 a 1685, né? E nós temos dois reis nesse período, que o Carlos II, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar, Carlos II e Jaime II. Todos eles tinham características absolutistas e também tinham características religiosas mais para o lado católico e menos para o lado protestante. Então, lembre-se sempre, quando você estiver estudando, além de ser uma revolução política, também é uma revolução, vamos dizer assim, religiosa, é uma briga dentro da religião. Então, olha só, nós temos restauração dos Stuart, Carlos II e depois Jaime II. Desses reinos aqui, a gente pode destacar essas intrigas religiosas e também política, né, entre rei e parlamento. O rei, às vezes, se aproximava muito do catolicismo e também de ideias absolutistas. E nessa fase aqui do Jaime II, nós temos uma aproximação do rei Jaime II com o rei francês Luís XIV. E Luís XIV, não sei se vocês sabem, mas ele é o grande representante do absolutismo. E o parlamento não estava vendo isso com bons olhos. Percebam só. Então, o que o parlamento fez? Como Jaime II, ali já no final, né, dessa restauração, nesse momento aí, no finalzinho, já quase finalizando o século XVII, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o parlamento oferecendo um trono inglês para Maria I, que era filha de Jaime II. Olha essa confusão. Mas por que o parlamento vai fazer isso? Porque Maria vai atender, o seu esposo, né, Guilherme de Orange, vai atender as expectativas do parlamento. Então, olha só, nós temos uma outra revolução gloriosa, que é o momento em que, professor, o que é a Revolução Gloriosa? É o momento em que a monarquia ela se torna uma monarquia parlamentar. Ou seja, quem manda agora de fato não é o rei. E aí eles fazem a Declaração de Direitos, o Bill of Rights, que gente, o rei é a principal, né, característica. O rei reina, mas não governa. O rei reina, mas não governa. O rei é mais figurativo, né? Ele tem, claro, a sua influência, a sua diplomacia, mas ele não governa sozinho. Agora ele tem que se submeter ao parlamento para questões de guerra, para questões diplomáticas, para questões de aumentos de impostos. Então o rei agora reina, mas não governa. Aí nós vamos ter o primeiro-ministro. E foi assim que foi implantado a monarquia parlamentar que nós conhecemos até nos nossos dias, na Inglaterra, né? Hoje nós temos a Elizabeth lá no seu posto de rainha e, claro, né, os seus descendentes, e tem o parlamento que governa, beleza?
novo, de forma mais resumida, nós temos família Stuart no poder, monarquia absolutista, mas nós temos também, de 400 anos antes, nós temos a formação de um parlamento, beleza? Depois, nesse contexto de absolutismo, intenções católicas muito fortes dos reis, nós vamos ter uma revolução. O parlamento, como ele era religioso, mas com características protestantes, vai contra o rei. Então nós temos uma guerra civil. Então vejam só, a monarquia absolutista, guerra civil, revolução puritana. Aí nós temos uma fase republicana com Oliver Cromwell, que lutou contra o rei, né, e decapitou o rei. E depois nós temos quem? Nós temos aqui os atos de navegação, que vai favorecer a Revolução Industrial, que também acontece lá no século XVIII, né? Estamos no século XVII. E também ali a Revolução Gloriosa, que foi a implantação da monarquia parlamentar, que é o que nós temos hoje na Inglaterra. Beleza? Deu para entender? É isso. Então lembre-se sempre, além de ser revoluções inglesas, além de estar no campo político, nós também estamos no campo religioso e também lembrando que são conhecidas, essas revoluções também são conhecidas como revoluções burguesas. Por que burguesas? Porque nós temos a burguesia sendo favorecida através do parlamento. Beleza? É isso aí. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula.